Aqui, nesta casa eu me encontrei. Entrei e aqui dentro vi saída. Sim, foi nessa casa de amor que as benesses do labor cicatrizaram minhas feridas. Depois de muitos e muitos passes, estudo e a água da paciência, religar e religuei, filosofiquei, tomei ciência. Aqui, nesta casa de oração, orei, pratiquei o Evangelho. Sim, foi nesse pouso espiritual que eu conheci a vida real. Rompi de vez com um homem velho. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Eu fiz amigos do peito, pessoas com quem posso contar, atendimento fraterno, culto do Evangelho no lar. Sim, nessa oficina de Jesus, chorei cantando quanta luz, com as vibrações desse lugar. Depois de muitas e muitas quedas, me fortalecendo na fé, religar e religuei. A casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Por isso canto e dou graças a Deus, secando lágrimas nos olhos meus. Depois de muitas e muitas preces, palestras e água da fé, religar e religuei. Toda casa, quando é santa, é posto de emergência, hospital de alma, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, oh Santa Casa Santa. Posto de emergência, hospital de almas, dissipando dores, transcendentes traumas, frente de serviço que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Frente de serviços que a todos levanta, pronto atendimento de Deus, Santa Casa Santa. Olá, boa noite a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos à nossa querida Casa da Paz para mais uma noite de estudos, de aprendizado e de reflexões. O tema da nossa conversa dessa noite será sobre a lição 38 do livro Instruções Psicofônicas de Chico Xavier por diversos espíritos, intitulada Pensamento. Antes de iniciarmos a nossa conversa, eu vou ler para nos harmonizarmos uma página do livro Pão Nosso,
de Chico Xavier por Emmanuel, a lição número 15, Pensamentos. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Está na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Todas as obras humanas constituem a resultante do pensamento das criaturas. O mal e o bem, o feio e o belo, viveram antes de tudo na fonte mental que os produziu, nos movimentos incessantes da vida. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços em realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil como parece à primeira vista. Demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidades que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular pela repetição das circunstâncias as experiências redentoras, encontram de novo análogas perturbações, porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou extinção. O Conselho de Paulo aos Filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro e amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. Então, meus irmãos, já harmonizados pela leitura dessa página, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Mestre Jesus, e agradecermos mais uma vez a oportunidade. Querido Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, somos imensamente gratos pela oportunidade de estarmos juntos em Seu nome para mais uma noite de aprendizados, para mais uma noite de conhecimentos e reflexões. Que possamos, Mestre, aproveitar ao máximo tudo que for passado para nós essa noite, para auxiliar na nossa caminhada, auxiliar na nossa evolução. Obrigado, Mestre Jesus, e pedimos permissão para iniciarmos o estudo da noite de hoje e pedimos que nos ampare e fique conosco, hoje e sempre, graças a Deus. Então, irmãos, nessa lição número 38, intitulada Pensamento, o Espírito Lourenço Prado vem nos alertar, vem nos mostrar a importância da nossa sintonia, a importância do nosso equilíbrio na construção da nossa vida mental, a importância do nosso pensamento, o cuidado que nós devemos ter com os nossos pensamentos. Na questão 457 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: os espíritos podem conhecer nossos mais secretos pensamentos? E o Espírito da Verdade responde: frequentemente, eles conhecem aquilo que quereríeis ocultar a vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos podem lhes ser dissimulados.
Nesse caso, pareceria mais fácil esconder uma coisa a uma pessoa viva do que fazê-lo a essa mesma pessoa depois da sua morte? Certamente. E quando vós credes bem ocultos, tendes frequentemente uma multidão de espíritos ao vosso lado que vos veem. Então, aqui a gente já percebe que do mundo espiritual, dos espíritos, nada conseguimos esconder. Eles sabem de tudo que nós pensamos, desde os nossos pensamentos mais profundos. Eles conhecem. Conseguimos esconder, sim, dos encarnados, enquanto encarnados, porque depois que desencarnam, não conseguimos esconder mais. E estamos sempre com espíritos ao nosso lado. Então, tudo o que pensamos, a eles não é oculto. E Lourenço Prado começa nos dizendo, nessa lição, o seguinte: depois da morte física, empolgante é o quadro de surpresas que se nos descortina a visão. Contudo, para nós, cultores do espiritualismo, uma das maiores dentre todas é a confirmação do poder mental como força criadora e renovadora em todas as linhas do universo. O nosso pensamento nos acompanha o tempo inteiro. Não é porque desencarnamos que cessamos de pensar. Não, porque o que pensa é o espírito. Como o espírito é eterno, pensamos sem cessar. O nosso pensamento funciona 24 horas por dia. Onde nós estivermos, nós estamos pensando. Então, começa aí a entendermos o cuidado que devemos ter com os nossos pensamentos. Pensamento é força criadora e renovadora. Tudo que nos acontece, todos os que estão ao nosso redor, são atraídos pelo nosso pensamento. Se queremos que nos aconteçam coisas boas, tenhamos bons pensamentos. Não temos bons pensamentos, não nos acontecem coisas boas. Não atraímos para nós espíritos bons, espíritos equilibrados. E ele continua. O céu, como domicílio espacial da beleza, existe sim. Porque não podemos imaginar o paraíso como um lugar feio. Mas, acima de tudo, o céu é o resultado, é a faixa de pensamentos gloriosos. O céu é o que nós pensamos. É o que nós criamos, é a imagem que nós criamos com os nossos pensamentos. Na mesma proporção, vamos dizer assim, do mesmo modo, é o inferno. Nós sempre tivemos a imagem de que o inferno era um lugar de dor, sofrimento, de fogo, onde era tudo escuro, tudo feio. Mas o inferno, o espaço físico não existe. Ele existe dentro de nós. De acordo com os nossos pensamentos, nós criamos para nós situações que nós mesmos chamamos de inferno. Criações nossas. Então, o céu e o inferno não são espaços físicos. São lugares, vamos dizer assim, criados pelos nossos pensamentos. Nós é que criamos aquilo que nós queremos. Então, nós podemos viver no céu ou no inferno de acordo com o que nós pensamos. É nossa responsabilidade. E ele continua. É preciso acordar para as realidades do mentalismo, a fim de nos desembaraçarmos dos grilhões do pretérito, criando um amanhã que não seja reflexo condicionado de ontem. Então, aqui ele vem nos dizer o quê? Não adianta nós ficarmos remoendo o passado, com pensamentos presos em algo que já aconteceu, algo que nos faz mal. Não adianta.
porque aquilo só vai ficar minando as nossas energias, atrasando a nossa caminhada, e nós não vamos conseguir resolver se ficarmos só remoendo aquilo ali, porque não teremos como voltar atrás. Já fizemos, mas precisamos o quê? Modificar os nossos pensamentos para podermos entender o porquê daquela situação, por que nós agimos daquela maneira e tentarmos consertar e tentarmos melhorar. Não ficar com o pensamento preso naquilo que já aconteceu. Aquilo não vai ter retorno. Então, não precisamos ficar com o pensamento preso naquilo que já aconteceu. Não temos como. O pensamento reside na base de todas as nossas manifestações. Então, é através do pensamento que tudo começa. Tudo que nós criamos, tudo que nós falamos, começa pelo pensamento. Tudo que nós queremos fazer, primeiro nós pensamos. Como vamos fazer? Então, é pelo pensamento. No livro Encontro Marcado, na lição 41, Emmanuel nos explica bem sobre isso. Somos livres para escolher os nossos pensamentos. Cada um de nós expõe o que pensa pelo esforço que realiza. O cientista pela obra que se consagra. O professor pelo que ensina. O escritor pelo que escreve, o artista pelo trabalho em que se revela, seja pintura, seja escultura, seja dança, o comentarista pelo que fala. Convençamo-nos de que a nossa mente possui muita coisa em comum com um rádio. Emissões construtivas ou deprimentes, significando a carga sutil de sugestões boas ou mais, que aceitamos de companheiros encarnados ou desencarnados, alcançam-nos incessantemente e podem alterar-nos o modo de ser, mas não nos esqueçamos que nossa vontade é o sintonizador. Ou seja, nós escolhemos para nós se nós vamos nos deixar influenciar por aquele pensamento, por aquela vibração, ou se nós vamos modificar. Então, a vida, nós criamos para nós, de acordo com os nossos pensamentos, a vida que nós queremos. Nada acontece por acaso. Não é, não, Deus foi cruel comigo. Não foi, Deus me castigou. Não, não castigou. Nós somos responsáveis. Mas eu não pensei que isso fosse acontecer. Se nós temos um pensamento equivocado, vamos analisar esse pensamento. Será que isso que eu estou pensando vai favorecer alguém, vai favorecer a mim ou vai me prejudicar? Não é porque pensamos que devemos verbalizar ou que devemos agir. Vamos filtrar nossos pensamentos. Vamos analisar os nossos pensamentos. E ele continua. Refletimos, por isso, todas as inteligências que se afinam conosco no mesmo tom. Na alegria ou na dor, no equilíbrio ou no desequilíbrio, agimos com todos os espíritos, encarnados ou desencarnados, que em nossa vizinhança se nos agregam ao modo de sentir e de ser. Ou seja, mais uma vez, atraímos para nós o que nós queremos. Saúde é o pensamento em harmonia com as leis de Deus. Doença é o processo de retificá-lo, corrigindo erros e abusos perpetrados por nós mesmos, ontem ou hoje, diante dela. Então, aquela frase, mente sã, corpo são, nos diz exatamente isso. A nossa saúde depende dos nossos pensamentos. Se temos bons pensamentos, seremos saudáveis, porque estamos de acordo com as leis divinas.
estamos no caminho reto, no caminho do bem. Mas se nos desvirtuamos, se fazemos coisas contrárias às leis divinas, as consequências serão terríveis. E teremos que arcar com elas. Porque pensamos que não teria problema, mas tem problema sim. E grandes problemas. Tentação é a força viciada que exteriorizamos, atraindo a escura influência que nos inclina aos desfiladeiros do mal. Porque toda a sintonia com a ignorância ou com a perversidade começa invariavelmente da perversidade ou da ignorância que acalentamos conosco. Então, quando nos sentimos tentados a fazer alguma coisa, é o nosso pensamento. Nós estamos pensando em fazer alguma coisa. Mas muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, não é uma coisa boa. Aí eu estou tentado a pegar aquilo ali. Por que eu estou pensando nisso? Por que isso está tão forte em mim? Porque eu trago isso comigo, eu ainda não modifiquei isso em mim. Então, a tentação, como ele diz aqui, é uma força viciada. É uma coisa que nós temos arraigada dentro de nós, que nós ainda não modificamos. Mas pode ser para uma coisa boa ou não. Normalmente, a tentação é algo que não devemos fazer. A gente sabe que é errado, sabe que não devemos fazer, mas aquilo fica ali nos cutucando, nos martelando. Por quê? Porque ainda não trabalhamos aquilo dentro de nós. É um mau hábito do qual nós ainda não nos desapegamos. Então, trazemos isso dentro de nós. Então, como temos isso dentro de nós, o nosso pensamento funciona de acordo. E fica martelando, faz aquilo ali, sim, eu vou fazer. E sabemos que não é. Porque os pensamentos estão... Por que nós temos a tentação, como ele fala aqui, que acalentamos conosco? Porque o pensamento está sujeito à lei de atração. Então, eu atraio para mim o que eu penso. Eu atraio para mim as companhias que eu quero. Então, se eu tenho a ignorância, a perversidade, a maledicência dentro de mim, eu vou pensar assim e vou trazer para perto de mim aqueles que pensam igual, e esses maus pensamentos, esses sentimentos egóicos, eles vão ficar mais fortes ainda, porque eu vou ter perto de mim espíritos que estão vibrando naquilo ali, estão querendo que eu realmente faça aquela coisa errada, fazendo com que aquele sentimento se torne maior ainda em mim. Então, é a lei de atração, porque os pensamentos estão sujeitos à lei de atração, de modo que quando nos empenhamos em boas ações e concentramos nela nossas melhores energias, os pensamentos que daí resultam atraem o concurso de benfeitores espirituais que não medirão esforços em colaborar conosco com o nosso progresso. Por outro lado, se damos brecha a pensamentos desequilibrados, ainda atraímos para junto de nós espíritos desequilibrados, ainda afinizados com a maldade e o sofrimento. Assim, o que era um pensamento desequilibrado passa a ter uma grande chance de se externar através de atitudes equivocadas. Então, se eu tenho bons pensamentos, atraio para mim benfeitores espirituais, as ações exteriorizadas serão ações no bem. Pensamentos desequilibrados, ações exteriorizadas equivocadas, porque atraio para mim espíritos desequilibrados. Então, por isso, a importância da nossa atenção e do controle das nossas vibrações, do nosso equilíbrio, atentos ao nosso equilíbrio, porque quanto mais desequilibrados, mais os nossos pensamentos ficam
desorientados, mais ficam desequilibrados e mais atraímos para nós as companhias não tão boas. E Lourenço Prado continua. Lembremos-nos, assim, da necessidade de pensar irrepreensivelmente, educando-nos de maneira a avançarmos para diante, errando menos. Modificando os nossos pensamentos, passamos a entender melhor as situações que nos acontecem, as pessoas que nos chegam, aprendemos a lidar com isso, a entendermos o porquê e, consequentemente, erramos menos, porque aprendemos a lidar com essas situações, aprendemos a pensar de forma correta, aprendemos a pensar no bem, e com isso nos melhoramos um pouco mais. Procuremos, desse modo, aperfeiçoar nossa mente e sublimá-la através do estudo e do trabalho que nos enobreçam a vida. Por quê? Cada vez que modificamos os nossos pensamentos para o bem, para o caminho reto, nos melhoramos. Então passamos a ter atitudes, palavras que enobrecem, palavras do bem, palavras de amor, de fraternidade. Então, conforme vamos trabalhando no bem, os nossos pensamentos também vão se modificando. Então, procuremos o quê? Leituras edificantes, conversas edificantes e construtivas, porque assim vamos criando hábitos saudáveis, pensamentos saudáveis, que só irão nos ajudar, só irão nos tornar melhores e tornar a nossa caminhada menos dolorosa. Felicidade, pois, é o pensamento correto. Infortúnio é o pensamento deformado. No livro Mensageiros do Bem, na lição número 27, Emmanuel nos faz um alerta muito importante. Somos livres no plantio, mas escravos na colheita. Ou seja, podemos pensar o que quisermos, mas temos que responder pelas consequências de nossos pensamentos. Não temos como fugir dessa situação. E ele nos diz mais uma coisa: a mente purificada sublima a conduta, mantendo-a nos caminhos retos. Bons pensamentos, boas atitudes, caminho reto. E ele termina dizendo, Lourenço Prado, o mundo novo que estamos aguardando é construção divina, mentalizada por Cristo na exaltação da humanidade. Trabalhadores que somos, contratados por nosso Divino Mestre, saibamos pensar com Ele para com Ele vencermos. Então, aqui a gente viu a importância do nosso pensamento, a importância de cultivarmos bons pensamentos, de modificarmos os nossos pensamentos. Tudo que nós fazemos começa pelo pensamento. Então, que possamos pensar em coisas boas para começarmos coisas boas, para realizarmos coisas boas. Nós somos capazes de tantas coisas maravilhosas. Por quê? Porque temos pensamentos maravilhosos. Porque temos atitudes através de pensamentos que são maravilhosas. Sabemos que estamos num mundo de provas e expiações. Temos muitos erros a corrigir, muitas coisas a acertar. Por que nós vamos dificultar mais ainda?
Vamos pensar em coisas boas, vamos pensar no progresso, vamos pensar na harmonia, vamos pensar na regeneração do nosso planeta, vamos pensar na nossa melhoria, porque sabemos que o nosso planeta, nós estamos num amontoado de pensamentos, de vibrações, de faixas vibratórias. Então, quanto mais no bem, no amor, na fraternidade pensarmos, mais essas vibrações vão se espalhando pelo nosso planeta e mais as coisas vão melhorando. Mais essa camada densa de pensamentos doentios vai se dissipando. Mais o nosso planeta vai se melhorando. E nós vamos junto com ele. No livro Atitudes Renovadas, Joana de Ângeles, no capítulo 4, que psicografia de Divaldo Franco, nos traz, melhor dizendo, reflexões muito importantes acerca do pensamento, acerca do que nós precisamos entender da nossa maneira de pensar. E é na lição número 4, pensamento e bem-estar. Então, ela nos diz assim: não te permitas as fixações mentais infelizes, que prosseguem mesmo após o abandono do carro orgânico pela morte física. Cada qual desperta no além-túmulo com as reflexões que lhes ornaram a marcha, com as ideias que mantiveram durante a existência. Muitos de nós ainda pensamos que morreu, acabou. Não, o que eu estou pensando aqui, quando eu chegar lá do outro lado, eu não vou estar mais pensando nisso. Não. Estaremos com os mesmos pensamentos. Da mesma maneira que pensávamos encarnados, continuaremos pensando desencarnados. Aprende a cultivar os pensamentos edificantes, aqueles que alimentam a casa mental e se transformam em bênçãos insuperáveis. És o que cultivas no mundo íntimo através dos teus pensamentos. Eu sou o que eu penso. Eu exteriorizo o que eu estou pensando. Os pensamentos são os benfeitores frequentes ou os algozes constantes, de acordo com a ideação de que seja um instrumento. Em face dessas reflexões, sempre estarás em companhias físicas e desencarnadas cujo teor mental se encontra em perfeita afinidade com o teu. Processos obsessivos de longo curso originam-se nos desregramentos mentais, como o efeito dos atos perniciosos praticados em existências passadas e preservados mentalmente, o que facilita a vinculação entre a vítima anterior e seu algoz atual. Então, muito das obsessões, como ele fala aqui, são desregramentos mentais, porque fica o espírito desencarnado com aquela situação na mente, com aquele pensamento fixo, e muitas vezes o encarnado aqui também com aquela ideia, remoendo aquela atitude, fixo naquela atitude que ele tomou. Então, eles dois fazem essa ligação, porque eles estão na mesma faixa vibratória, estão pensando a mesma coisa. Então, eles se ligam através desse pensamento, aquele pensamento fixo. Ocorrendo a mudança de conduta mental, mais facilmente convence-se o perseguidor do erro em que persevera, facilitando a libertação do enfermo da alma. Então, quando mudamos o nosso pensamento, como o caso aqui do obsessor, quando ele entende a situação e muda o padrão vibratório dele, ele começa a perceber que ficar com aquele pensamento fixo naquela situação não o ajudará em nada. Estará prejudicando a ele e ao obsidiado. Então, quando ele entende que aquele pensamento fixo naquilo que aconteceu não lhe faz bem, ele se liberta e liberta também
aquele a quem ele está obsediando. À medida que se te elevas pelo pensamento, sucedem-se ocorrências agradáveis, geradoras de alegria e bem-estar, que transformam a tua existência, auxiliando-te na escalada ascensional. Todos podem modificar os hábitos de pensar, cultivando ideias relevantes, através de leituras sadias, conversações úteis, convivências saudáveis. Nunca cesses de tentar as alterações mentais que se te façam necessárias. Se não consegues alterar de um para outro momento as expressões do pensamento, insiste perseverando e criarás novos hábitos que se te incorporarão, aprofundando raízes e envolvendo-te em clima de paz. Traições, guerras, crimes de todo porte, assim como fidelidade, paz e trabalhos do bem, se originam no pensamento que os fomenta. Por fim, não te esqueças de que os pensamentos tomam forma e plasmam os aspectos correspondentes aos teores vibratórios de que se constituem. Vivendo nessa psicosfera, serás feliz ou desventurado por livre eleição. Sempre estarás pensando. Quando puderes utilizar dessa força com sabedoria e proveito, transformá-lo-ás em uma alavanca tão poderosa que será fácil mover o mundo. O ser humano vem controlando as forças da natureza com relativo êxito, conquistando os espaços e melhorando a existência. Quando, porém, controlar o pensamento, terá descoberto por segunda vez o fogo, vivenciando atitudes renovadas. Então, meus irmãos, nós vemos aqui a importância da qualidade dos nossos pensamentos, a importância de mantermos o nosso padrão vibratório alto, de mantermos o nosso equilíbrio, porque tudo que nós pensamos, nós criamos, nós plasmamos. Pensamento é força criadora. Pensamento renova, o pensamento edifica, o pensamento constrói, o pensamento destrói, mas também reconstrói. Então, nós precisamos o quê? Manter os nossos pensamentos no bem. Manter os nossos pensamentos ligados ao alto, às leis divinas, à lei de amor. Por quê? Porque nós vivemos no mundo que nós pensamos. Nós trazemos para nós o que nós queremos de acordo com o nosso pensamento. Nós somos livres para pensar, mas somos responsáveis pelo que pensamos. O nosso pensamento afeta a nós e afeta o nosso próximo. Assim como o pensamento do nosso próximo também nos afeta. Porque são vibrações. Então, somos influenciados e influenciamos também. Então, precisamos exatamente desse cuidado com os nossos pensamentos. No livro Mensageiros do Bem, Emmanuel nos diz isso também, que se nós estamos alegres, se nós estamos bem, nós transmitimos isso. Então, nós atraímos para nós a mesma coisa. Agora, se nós estamos de cara fechada, de tristes, cabisbaixos, com maus pensamentos, nós também atrairemos isso para nós. Sempre é a lei de atração. Atraímos para nós os que nos são afins. Então, meus irmãos, eu espero que eu tenha conseguido passar a mensagem dessa lição,
a importância dos nossos pensamentos, o cuidado que devemos ter com os nossos pensamentos, com o nosso equilíbrio, com o nosso padrão vibratório, porque atraímos para nós o que nós queremos. Que o nosso querido Mestre nos ampare e nos abençoe. E para terminarmos a nossa conversa de hoje, vamos mais uma vez elevar os nossos pensamentos ao alto, ao nosso Mestre, e novamente agradecermos. Querido Mestre Jesus, mais uma vez, Senhor, agradecemos a oportunidade. Que possamos, Senhor, realmente modificar nossos pensamentos, modificar o nosso padrão vibratório, nos mantermos equilibrados, para que possamos, Senhor, ter sempre ao nosso lado os benfeitores espirituais, para que possamos atrair para nós, Senhor, alegrias, coisas boas, paz e tranquilidade. E que através do nosso pensamento, Senhor, possamos ajudar o nosso próximo a melhorar também, Senhor. No mais, Mestre querido, só temos a agradecer por todas as bênçãos e oportunidades que nos dá. E mais uma vez, Mestre querido, pedimos que fique conosco, nos ampare, fortaleça a nossa fé e a nossa coragem. Obrigado por tudo, Mestre querido, que assim seja, graças a Deus.